Fala, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Elifas e a gente vai rever aquela parte de novo de potência, tá? Vamos começar desde o princípiozinho, que é potência, vamos ver algumas regras e algumas aplicações. Então, que a primeira coisa tem que ter na mão? Caderno, caneta e lápis. E lembrando aquele negócio, é sempre bom estar com vocês de novo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira ideia, o que é potência, né? Que ele simboliza pra gente desta maneira. Eu acho bonito que os livros de matemática eles dizem o seguinte: potência é a multiplicação de fatores iguais. Você ainda vem depois para você e diz isso. Potência é simbolizado com A elevado a N. Você faz legal de novo, mas e aí? Como que eu faço de verdade isso? Como que eu vou montar esse nosso cálculozinho? Da seguinte maneira, então A é a base, N é o expoente. Traduzindo aqui, por exemplo, né, nós podemos fazer assim. Se eu tiver aqui, por exemplo, 5 elevado à terceira. Opa, vamos fazer melhorzinho aqui um pouquinho, deixa eu apagar. Se eu tiver aqui 5 elevado à terceira. O que a gente vai fazer com esse 5 nosso elevado à terceira? Na verdade, 5 elevado à terceira, o que ele é? O 3 está dizendo que o 5 vai se multiplicar 3 vezes. Traduzindo, nós vamos fazer assim. 5 vezes 5 vezes 5. Aí me ajuda aqui no cálculo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então eu posso afirmar que 5 elevado à terceira vai dar o quê? 125. Moleza, né? Vamos para mais um outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu tivesse... Vamos pegar 3 a quarta. Por exemplo, 3 a quarta. 3 elevado a 4. Isso vai ficar o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, repara. A base está se multiplicando 4 vezes. Por isso que a gente fala que o expoente diz quantas vezes a base se multiplica. E 3 vezes 3 vezes 9, vezes 3, 27, e vezes 3 depois, 81. Então essa parte aqui da gente retomar a potência tá bem bacana, é só a gente lembrar disso daqui. Agora a gente vai rever algumas regras, tá? E alguns exercícios aplicando isso para simplificar, para não simplificar, como que isso vai ficar. Então, prestando atenção bem bacana ali que vai render bastante coisa. Vamos lá. A primeira regra universal é muito bacana que diz o seguinte: multiplicação de mesma base. Você mantém a base e soma os expoentes. E ainda vem com a simbologia o seguinte, né? A elevado a m vezes a elevado a n de mais é igual a n mais m. Fica assim a nossa primeira regrinha. Aí você faz. E aí, professor, como que eu faço isso? Por exemplo, se eu de repente tiver assim, ó, relembrando no coração aí, os fortes entenderão. Se eu tiver assim, 24 a décima vezes 24 a, por exemplo, 14. Já pensou você fazer essa conta? 24 vezes 24 vezes 24 vezes 24, blá, 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 abaixa um número grandão. Depois disso, fazer a conta que está do lado. Então, precisa fazer assim? Não, não precisa. Aplica a regrinha de cima. Reparem que as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, aquilo que os professores de matemática falam os de verdade, né? Conserva a base. Eu vou traduzir para vocês. Copia a base. Então, como a minha base é 24, ela vai ficar da seguinte maneira: 24. E aplicando a regra que veio para facilitar a nossa vida, eu pego os dois expoentes e somo. 10 mais 14. Isso é igual a 24 elevado a 24. Ó, coincidência que o expoente e a base ficaram iguais? Sim, coincidência. Tanto que nós vamos ver um outro exercício agora. Olha aqui, que bacana. Você tem, por exemplo, assim, ó. Quer ver? Se eu pegasse, por exemplo, 3 elevado a 28 vezes 3 elevado a, por exemplo, a 4. Olha aqui. 3 elevado a 28 vezes 3 elevado a 4. Quanto que isso vai dar? Mesmo esquema. Mantenho a base. Traduzindo, copio a base. Fica 3 aqui de base
e somo 28 mais 4. 3 elevado a 32. Professor, preciso passar por esse daqui do meio, 28 mais 4, esse daqui eu já consigo enxergar e aplicar a regra? Preciso fazer isso? Não, você não precisa. Você simplesmente vai fazer. Você já consegue ver a soma lá em cima? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Nada é tão ruim que nos nossos olhos não possa operar. Mas e se o meu expoente nessa brincadeira for negativo? O que eu vou fazer? Vamos lá. Pensando da mesma maneira. Então eu tenho aqui o exemplo anterior. 3 elevado a 28, que multiplica 3 elevado a menos 4. Daqui a pouco a gente fala do expoente negativo, como que a gente aplica a regra, mas por enquanto vamos manter aqui. Então eu tenho isso daqui. Ele fala o quê? Multiplicação de mesma base, mantenho a base, somo os expoentes. Então eu vou ter assim, 3 elevado a 28 mais menos 4. Tá? Aí você tem essa conta aqui de verdade. Então como que fica pra gente? Lembra? O positivo com o negativo, negativo. Lembram disso? Então, vamos lá. Eu tenho, na verdade, aqui 3 elevado a 28 menos 4. 3 elevado a 24. Olha aqui. Olha que moleza, facinho, facinho, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira regrinha aqui. Multiplicação de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. Vamos para a segunda regra. Continuando aqui, a segunda regra é o seguinte, é o inverso. Tá? Como assim, professor, é o inverso? É a divisão de mesma base. Então, se eu tenho aqui divisão de mesma base, A elevado a N dividido por A elevado a M. Então, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Olha que fácil. É o inverso da primeira, tá bom? Então, olha que molezinha, molezinha, bem fácil para a gente fazer. Como que a gente vai aplicar isso na um cálculo? Vamos lá. Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 5 elevado a 32 dividido por 5 elevado a 20. Ó, 5 elevado a 32 dividido por 5 elevado a 20. Como que eu monto isso daqui? Como que a gente faz esse exercício funcionar? Muito simplesinho aqui, ó. Vamos lá. Aplicando a regrinha, mantenho a base. Subtraio os expoentes. 32 menos 20. Então vamos lá. Isso pra gente no final vai dar o quê? 5, 32 menos 20, 12. Ó, que fácil, que moleza. Bem tranquilão mesmo para fazer. Então, é assim que fica a segunda regrinha. Mas, de novo, e professor, e se eu tiver ali um expoente negativo, o que eu acabo fazendo com ele? Sento e choro? Sim. Claro que não. O que você vai fazer? Aplica a regrinha de sinais. Então, por exemplo, se eu estivesse assim, ó. Vamos lá. 5 elevado a 20 e divide 5 elevado a menos 32. Olha aqui. Como que fica para a gente? 5 elevado a 20 dividido por 5 elevado a menos 32. Como que fica o exercício para a gente montar aqui? Olha que simples, que moleza. 5 elevado a 20 menos 32, ó. Fica assim para nós. Feito isso, o que você vai fazer? Muito, muito simples, ó. Olha que molezão aqui. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, fica assim. 5, 20 mais 32, 5 elevado a 52. E acabou o exercício. Então, viram que é muito simples. Divisão de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Beleza? Vamos para o próximo aí. Terceira regra. Molezinha aí, a terceira regra que se aplica para a gente no nosso cotidiano aí.
O que eu tenho na terceira regra? Você fala assim, professor, já vi que legal que quando é multiplicação de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Mas e quando a base for diferente? Presta atenção um pouquinho. Quando a base é diferente, porém o expoente é igual, eu posso fazer o seguinte agrupamento. Ó. Por exemplo, a elevado a n vezes b a n, isso é igual a vezes b, um nzinho no final. Tá? Professor, mas e na prática, como que isso vai funcionar para mim? Presta atenção aqui. Se eu tivesse assim, ó, 5 a segunda vezes 3 a segunda. Ó. Repara uma coisa, multiplicação. As bases são diferentes, porém o que acontece aqui com os expoentes? Eles são iguais. Então eu posso aplicar a regrinha de cima. Aplicando a nossa regrinha de cima, ela vai ficar assim, ó. 5 vezes 3, o resultado elevado à segunda. Posso terminar essa conta como 15 elevado à segunda. Se o exercício diz para você deixe na forma de potência, 15 elevado à segunda. Se ele pede para você resolva, determine, é você fazer 15 elevado à segunda, 225. Tá? Bem sossegado. Então, o que acontece? É uma multiplicação. As bases são diferentes, mas os expoentes ali serão iguais. O que você faz? Abre um parênteses, coloca as duas bases lá dentro se multiplicando e mantém o expoente lá de fora. Vamos para mais um exemplo aqui. Tá bem sossegado mesmo. O que acontece? Se eu tivesse assim, por exemplo, 10 elevado à quarta vezes 32, ó, elevado à quarta. Repara, bases diferentes, porém o que acontece com nossos expoentes? Nossos expoentes são iguais. Então, automaticamente, eu posso fazer o que aqui? Abrir um parênteses, colocar nossas bases lá dentro se multiplicando e fazer isso aqui, ó. Professor, posso terminar a conta? Pode, claro. Isso vai dar o quê? 320 elevado à quarta. Dica, né? Melhor deixar indicado. Eu sou 320 vezes 320 vezes 320 vezes 320. Jesus amado. Deixa quieto. Deixa indicado e vai ser feliz com isso, tá bom? Então, bem simplesinho mesmo essa terceirinha regra que está se apresentando pra gente. Agora vamos lá. A quarta regra lembra bastante isso. Se eu tenho uma multiplicação de bases diferentes, porém expoentes iguais, e se eu tivesse uma divisão? Como é que fica isso? Então vamos lá para a nossa quarta regrinha. Bases diferentes, porém expoentes iguais. O que a gente faz? A mesma ideia da multiplicação. Tudo junto e vai ser feliz. De que jeito? Ó, A sobre B elevado a N. Resolvido. Como assim, professor? Olha que moleza aqui. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Vou pegar aqui, deixa eu apagar para ter um pouco mais de espaço. E ainda eu aprendi a escrever pequenininho aqui. Tô treinando. Uma hora eu chego nisso. Então vamos lá. Se eu tivesse assim, ó. 4 elevado à quarta dividido por 8 elevado à quarta. Tá? Repara. As bases são diferentes, porém os expoentes são iguais. O que eu posso montar aqui? Coloco tudo em um único. Olha que fácil. 4 sobre 8. E coloco o meu expoente lá para fora. Professor, podemos resolver isso aqui? Pode. Depende do que está sendo pedido para você. Você fala para deixa na forma de potência ou determine. Aí você vê o que o enunciado do exercício está te passando, tá bom? Mas olha como que fica aqui, nesse caso. Eu posso simplificar, vai dar 1 sobre 2 elevado à quarta, 1 sobre 16. Né? Porque o que está em cima vale para quem está embaixo, igual a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. 1 à quarta é 1, 2 à quarta, 16. Então, ó, resolvido a nossa propriedadezinha aí. Muito, muito bacana, tá? Vê que é bem facinho mesmo. É só fazer devagarzinho, treinando, tá? Prestando atenção. Aí, vamos lá. O que acontece agora na nossa quinta propriedade? Meu Deus do céu. A gente chama às vezes, sabe do que? Propriedade do expoente externo. Assim, professor, olha aqui, se eu tivesse assim, entre parênteses, abrigado, guardado, escondido, protegido, A elevado a N.
Lá fora o maldoso do M tá te esperando. Assim, ó. Professor, o que eu faço com isso? Sento e choro? Não, você não sente e chora. Você mantém a base bravamente e faz N vezes M. Multiplica os expoentes. Olha que fácil. E a vitória é sua. Que maneira, professor? Por exemplo, você tem 5 elevado à terceira e um 2 aqui para fora. Isso vai ficar 5. 3 vezes 2, 5 elevado à sexta. E está resolvido o exercício. O expoente é externo, você só multiplica um pelo outro. Assim, moleza, tranquilão. Não é? É muito, muito fácil. Um outro exemplo também que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu tiver assim, ó, pensar, olha que coisa de doido, tá? 5 elevado à segunda, entre parênteses, 3, o colchete aqui, 5, ó, as chaves, que é mais difícil fazer a chave do que o cálculo, né? Mas vamos seguir em paz nisso. 10. Olha aqui, já que a gente vai complicar, a gente complica bastante, né? Olha que faz. 5 a segunda, eu tenho um 3 lá fora, um 5 e um 10. O que a gente vai fazer com isso? Manter a base. Lembra no começo do vídeo? Manter a base significa o quê? Copiar. Então vamos copiar a base. E como são expoentes para fora, a gente só multiplica um pelo outro. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 10, 300. Se você quiser calcular 5 elevado a 300, fica sossegado. Bem sossegado mesmo, tá? Ano que vem a gente se vê aí de volta. Beleza? Para perceber o que é muito, muito simples. Agora eu peço atenção de vocês para uma propriedade específica aqui, que seria a propriedade do expoente negativo. Professor, mas como assim a propriedade do expoente negativo? Você tem aqui a sexta propriedade, ó. Vamos usar. Você tem a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. É assim que a gente aplica essa propriedadezinha, ó. É facinho, professor. Como assim? Vamos lá. Se eu tivesse aqui nosso de novo, 5 elevado a menos 3. Ó, 5 elevado a menos 3. Expoente negativo. Base aqui bonitinha. Siga esse exemplo, ó. Já coloco um aqui na frente. Então, colocando um na frente. A minha base vira um denominador, 5. E meu expoente que era negativo acaba de virar positivo. Então fica isso aqui, ó. 1 sobre 5 a terceira. Tá? Se for o caso de querer terminar, pode terminar nesse caso aqui, 1 sobre 125. Tá? Fica dessa maneira. Tá? Vamos fazer mais um exemplozinho aí, porque como eu disse, ele requer sim uma atençãozinha da gente, porque acontece o seguinte, quando você ouve a palavra negativo, o que acontece? Você já fica, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Calma, calma. É treino, é base, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu tivesse de novo aqui, vamos pensar em 10 elevado a menos 7. Ó, base positiva, dependente, tá, de qualquer coisa. Mas aqui o meu expoente é negativo. Então como que eu aplico a regrinha? Muito, muito simples. 1 sobre 10 elevado a 7. Ó, 1 sobre 10 elevado a 7. Resolvido pra gente essa regrinha. Tá bom? Então, ó, bem sossegado mesmo. Posso deixar dessa maneira. Tá? Daqui a pouco a gente vai resolver alguns exercícios aí também nos próximos vídeos que envolvem isso daqui, para a gente simplificar aí uma expressão ou não, tá? Se a gente vai deixar na forma de potência, se a gente vai calcular. Lembrando que o exercício é fundamental. O interessante é que você copie no seu caderno cada propriedade, tá? Pega, faz outras pesquisas de exercícios. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com o seu professor e já sabe. De resto, fiquem com Deus e se espirrarem, saúde. Até mais!